né? O Pedrinho, ele assumiu o Vasco há pouco tempo e ainda, de certa forma, com as mãos atadas, né? Sim. Porque teve esse acordo para suspender a ação, mas ainda tem uma indefinição no Vasco, né? O Vasco vai trocar de acionista maioritário, mas ainda não se fez isso. Teria um aporte em setembro, que não vai ter, óbvio, né? Então, assim, o final do ano no Vasco, como que vai ser isso? Como que o Vasco vai gerir isso? Por isso que eu acho que é um jogo para empate. 1-1. Não, no placar não era agora ainda. Já foi se antecipando. Que é isso? Já foi tirando o problema da frente. Você ficou nervoso com o Flamengo embaixo, já falou logo do empate. O 6-1 foi um divisor de águas mesmo na temporada do Vasco, porque a partir dali tudo se chacoalhou. E a grande mudança que o Vasco tem do que ele era para o que ele é hoje, e isso é o mérito do Rafael Paiva, porque por mais que ele tenha recebido reforços, os reforços não jogam, né? Os jogadores, o Vasco que melhorou é o Vasco que o Rafael Paiva recebeu, e é um Vasco que é muito competitivo. A escalação desse jogo do Flamengo, eu estava olhando agora, para a escalação de hoje? É mesmo. Muda... Flamengo? Não, o do 6-1 para agora... Ele estabelece o Flamengo... Hugo Moura e o Matheus Carvalho como os volantes titulares. Né? Antes estava jogando Galdames, jogando Esforço. Mudou Galdames, esse é o time. O time é praticamente E ele transforma o time em um time competitivo. Essa é a marca do Vasco, do Rafael Paiva. E com um time competitivo, o Vasco é capaz de competir com o Flamengo. Com Esforço jogando no meio campo essa última partida com o Atlético Paranaense. E eu não gostei, preferia que tivesse jogado o Matheus Cocão. Depois entrou o Cocão no final. E assim, a gente viu qual é o ponto fraco do Flamengo do ponto de vista defensivo. A bola cruzada na área. Para quem tem Pablo Verratti, para quem tem Lucas Piton, tá meio óbvio qual vai ser o caminho que o Vasco vai tentar explorar para encontrar o Verratti para tentar vencer o jogo. E aí talvez tenha um ponto interessante da gente observar pensando no jogo, porque provavelmente vai ser a estreia do Alexandro, né? Se tiver condição de jogo, já, obviamente, mas está regularizado e o Ayrton Lucas, que é o único outro lateral esquerdo à disposição, está suspenso para a partida, assim. Acho que tem dois lados para olhar para isso. Um é entrosamento, é ritmo de jogo, que complica. Claro. E o outro é qualidade e característica. Assim, o Alexandro tem uma característica diferente do Ayrton Lucas, que é justamente de fechar e proteger a zaga, né? Pode ser, é um cara que não deve sentir jogo, porque o cara com a experiência do Alexandro, né? Para ele é até interessante estrear no Clássico, e ele deve bater com um lado do Vasco que tem o PH, tem o Paulo Henrique, que para mim é menos falado do que deveria, faz uma temporada bastante sólida. Acho que vai ser um jogo... Esse jogo aí também, o Pumita vacilou demais. O segundo gol, aquele gol de Pedro de peito... Tentando achar em que rodada foi esse jogo para olhar a escalação, eu não consigo. 7ª rodada. E eu acho que... Quer que eu te dê a escalação? O lateral direito do Vasco... Jogou com 3 zagueiros. Gosta muito do apoio. Eu acho que ele tem uma situação muito interessante para apoiar, jogar. É o cara que tem muito apoio. Nesse jogo do Vasco aí, o time entrou com um propósito. O propósito do time do Vasco era fazer um gol e segurar o Flamengo. E o grande equívoco foi esse. Você não faz um gol e segura o Flamengo. Tanto que a prova veio depois, com o Pedro em campo ainda, 6-1 no placar. A vergonha foi grande. Você sabe que perder de 1-0 é uma vergonha. Sim, claro. Mas de 6 a vergonha é muito maior. Ainda mais num clássico como esse, com essa perder de 6 é muito maior. E é claro que quem ganha até pode esquecer, mas quem perde não esquece. Não esquece. Então isso fica travado na garganta do jogador. Claro que os caras vão pensar em dar a vida nesse jogo. Aliás, o Vasco tem dado a vida nos últimos jogos. O Vasco não perdeu nas últimas 5 rodadas do Brasileiro? Não, nos 3 últimos jogos, nos 3 contra o Atlético, é interessante, né? Nos 3 contra o Atlético Paranaense, mas é verdade, eles jogaram 3 vezes seguidas. Sim, né? Brasileiro e duas Copas do Brasil. O Vasco teve um empenho espetacular. Espetacular mesmo. É um time que luta muito. Mesmo perdendo para o Atlético Paranaense e depois buscando a vitória a classificação nos pênaltis, o Vasco foi muito, muito valente, gente. O Vasco foi valente, porque o segundo tempo do Atlético Paranaense era para emborcar o Vasco, mas aí o Léo Jardim pegou o impossível. Pegou o impossível. Agora, o que vai acontecer nesse jogo? Vai passar, na minha interpretação, não passa diretamente pela escalação do Vasco. O Vasco vai com o que ele tem. Porque o Vasco vai ter que botar o que ele tem de melhor. Até porque não joga no meio de semana, né? Verdade. Vai ter que botar o que tem de melhor. O Flamengo tem que dar uma repensada no time, uma repaginada no time, que jogou essa última partida contra o Bahia, para ver como encaminha. Mas eu acho que a questão é mais do meio para frente, não é? Porque, vamos lá, vamos pensar no Flamengo... Começa com o goleiro, vai mudar. Poupado.
Vamos pensar no Já muda o Flamengo dos goleiro. poupados, Já vai. muda o goleiro. Vai ter o Rossi no gol, provavelmente. Na direita, Wesley ou Varela? O Varela voltou, descansou nesse jogo e deve jogar esse. Aí a dupla de zaga. Você tem opções ali para dupla de zaga. Você tem o Davi Luiz, se você precisar descansar algum dos zagueiros, o Fabrício ou o Léo. À esquerda, provavelmente o Alexandre, a menos que, enfim, o Tite não entenda que é a hora dele estrear ainda por algum motivo. Aí tem o menino da base, tem a opção do Léo Pereira improvisado ali, que aí eu já acho que modifica muito o sistema. Aí vamos para o meio-campo. Léo Ortiz e Pulgar, que descansou. O Eric Pulgar descansou. O Léo Ortiz vai jogar? De La Cruz volta? Pode. Eu acho que o De La Cruz, se voltar, ainda é para ganhar minutagem. Vai entrar no segundo tempo. A questão é do meio para frente. O Arrascaeta não vai jogar. O Gerson você não tira porque ele não sai. Então deve ser Léo Ortiz, Eric Pulgar e Gerson. Tem o Alan. E aí você forma o trio de ataque. O Luiz Araújo, Carlinhos pode jogar, Bruno Henrique aberto pelo lado. Opções ele tem, né? O Plata pode estrear também. Não, é isso que eu tô falando, assim, porque o Pascoal colocar aqui Flamengo vai ser. O Plata joga nas 3 da frente. Pode ser Plata, Araújo e BH na frente. Esse Flamengo que a gente tá montando aqui, né? Pensando nas opções, o enfrentamento muda? Pode ser o Carlinhos também com o Plata vindo do lado do campo para dentro. Carlinhos fez uma boa final, foi uma boa semifinal, né, de Campeonato Carioca. Foi. Nova Iguaçu e Vasco. Semifinal. Foi semi. De repente ele pode ser ele o central. A gente não falou no Gabigol, hein? Mas é porque por tudo que a gente já falou no começo aqui do programa, a gente não está colocando o Gabigol. Sem o Arrascaeta, é a posição mais provável de o Tite encaixá-lo, justamente no desfalque do Arrascaeta. Tem o Lohan também, né? Tem, mas assim, onde é mais provável o Arrascaeta brigar por uma vaga no time do Flamengo? Como centroavante? O Gabigol. Como centroavante ou quando abrir uma brecha por trás? Quando abrir uma brecha. A brecha talvez esteja aberta, não sei, né? Pode ser, vai que o Gabriel joga 90 minutos. Se o Carrijo pudesse jogar, era a vez do Carrijo. O Alcaraz. O Alcaraz. Eu falei Carrijo é do Corinthians. O Carrijo é do Corinthians. O Alcaraz. Sim. O Alcaraz, se pudesse jogar, o jogo dele. E a tanto pro atacante, pro Plata, né? Quanto para ele. Ele jogou 45 minutos e foi expulso. Não, mas é que... eu vou dizer um negócio... não se ajuda. Não. O jogo nos acresce. Os caras não se ajudam. Ali, a gente falou da arbitragem, do lance da expulsão ou não do jogador do Atlético Mineiro, do Júnior Alonso. Eu achei que foi cartão amarelo. No dia quando o VAR chama o árbitro para ver a confusão, ele tinha que expulsar sim. Sim. Ele escolheu um de cada lado e assim foi. Então, segue o jogo. Já tinha expulsado o cara que provocou a briga, certo? Que foi o Júlio Alberto. E segue o jogo. Não precisava. Tem muita intervenção. Ele foi chamado no VAR, muito né? Ele foi chamado para olhar no VAR. Aí... Para trás mente não, Pascoal. Vamos para frente mente. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ouvir aqui, lado a lado, né? O Léo Pereira falou hoje para a TV do Flamengo, o Paiva também, que eu quero que o Praz desenhe aqui para a gente como vai ser esse enfrentamento. Vamos ouvir os dois lados. Mas acredito que a gente jogou o jogo que foi se descrevendo ali, que foi se desenhando durante a partida. A gente foi no meu ponto de vista, a gente foi uma equipe muito consistente. Na hora de defender, a gente defendeu muito bem. Na hora de atacar, a gente soube explorar os vacilos do Bahia. E a gente conseguiu essa classificação, uma classificação importante, que nos dá essa vaga aí na semifinal. E agora é focar no jogo de domingo. É claro que teve a comemoração assim depois, todo mundo estava bem feliz ali depois, comemorando. E a gente merece, quando a gente ganha, a gente tem que comemorar ali naquele momento, durante a noite, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Mas no outro dia a gente já sabe que tem que se preparar, porque já tem... Mesmo, literalmente. Hoje já tem já tem que se preparar, porque domingo tem um clássico, e é um clássico importante, a gente sabe. O maior clássico do futebol brasileiro. A gente espera fazer uma grande atuação e conseguir esses 3 pontos, que vai ser muito importante para nossas ambições no brasileiro também, né? O nosso foco total na semana foi o Atlético Paranaense. Em nenhum momento a gente desviou o foco, porque a gente sabia da importância desse jogo e da dificuldade que ele ia ser. Então a gente ainda nem olhou para o Flamengo da forma que deveria, porque a gente não poderia ter olhado antes mesmo. A gente tinha que focar nesse jogo. Acho que agora a gente tem que curtir um pouquinho o momento, né? Desfrutar um pouquinho dessa vitória, dessa classificação, desse momento. E a partir de amanhã o foco tem que ser 100% no Flamengo. É um clássico gigante. A gente sabe que vai ser um jogo dificílimo para a gente. A gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. A gente precisa manter o foco da onde a gente quer estar e chegar também. A gente sabe que a gente vai ter um grande jogo, um grande clássico. O que a gente promete é que a gente vai
trabalhar muito, vai se doar muito, a gente vai buscar o nosso melhor para a gente buscar um grande jogo e, se possível, um bom resultado. Tá aí, ó, o Paiva mudou a cara desse Vasco, mudou a confiança desse Vasco, mudou o lugar da tabela desse Vasco. Como é que você imagina esse enfrentamento do ponto de vista de campo mesmo, assim, de o Flamengo tem a característica de ficar com a bola, de como o Vasco vai se posicionar nesse jogo? Essa entrevista foi logo depois do jogo do Atlético, né? Porque ele fala ali que vamos comemorar, vamos desfrutar, né? E nós estamos na sexta-feira. Não, ele estava comemorando na quarta, agora ele já parou de comemorar. Vira e aí é Flamengo, porque é um clássico, com tudo que a gente falou, né? O histórico que tem de rivalidade, o 6-1, foi o primeiro clássico do Pedrinho como presidente. Certeza que o Pedrinho tem esse jogo agora como um jogo especial para ele, até como imagem, porque ele assume o Vasco e tem aquela derrota pesada, então ele quer, como vascaíno, como presidente, ele quer dar uma resposta. E o Paiva fala ali, nós temos que pontuar. Então, você acha que o jogador num jogo como esse, ele entra pensando mais no que passou, no 6-1, ou numa possibilidade de um novo enfrentamento da Copa do Brasil? Porque pode ser que seja um confronto de final de Copa do Brasil, se os dois passarem. Ah, não. Acho que o primeiro que vem na cabeça é o 6-1. Especialmente o time do Vasco. Porque é muito forte. Se fosse 2-1, 3-1, mas 6-1, Dani, é muito forte. Num clássico contra o Flamengo é muito forte. Pensa nisso. Mas ele falou ali, nós temos que pontuar, porque não sei o que, tem que continuar o bom momento. Eu acho que ele vai no mesmo pensamento que eu. Eu acho que um empate, pelas circunstâncias, pelo Vasco ter jogado, no meio de semana, um jogo desgastante, e pelo momento dos dois clubes, né? Eu acho que um empate para o Vasco é bom, até pela colocação na tabela também. O Zupa entra num ponto legal, né? Que é assim, de pensar no Verratti lá na área. É o caminho. O Verratti é um jogador que explora muito o cabeceio, e não bola precisa aérea. servi-lo tantas vezes. O Verratti é o tipo do cara que não precisa... Claro que é melhor que ele receba, mas ele não precisa receber 5 bolas no jogo. Se ele receber 2 bolas no jogo, uma ele vai guardar. O nível de aproveitamento dele na bola aérea é uma coisa assombrosa, assombrosa. E o Vasco tem... bola ruim que vem no alto, ele tem que encaixar o corpo na bola. Ele atropela o zagueiro. Né? E o Vasco tem os 2 laterais, né? Mas especialmente o Piton. O Piton tem uma maneira de encontrar o Verratti, que é coisa rara. O PH também, mas o Piton mais. Certamente vai ser esse o caminho. Tenho dúvida se o Paiva vai com o Payet ou se ele vai com o meio campo mais reforçado, por ser o Flamengo. Né? Porque o Payet, no momento sem bola, para o tipo de jogo que o Vasco talvez tenha que fazer contra o Flamengo, talvez não seja a melhor escolha. É que o Adson não está jogando, né? Porque o Adson corria para o Payet, né? Agora... Ryan, David e o Verratti. O Ryan foi expulso na Copa do Brasil, mas pode jogar no Brasileiro. E o David é um cara que cresceu muito de produção nas mãos do Rafael Paiva. O Vasco vai competir contra o Flamengo. Não sei se vai ganhar. Vai competir, né? Não imagino o Vasco que não vai competiu. brigar pela posse. Porque o Vasco não competiu. 6-1 foi isso. Foi uma ausência de competição por parte do Vasco. Mas dali pra frente hoje esse time compete contra qualquer um. A situação é completamente diferente daquele jogo, né? Sim. E até o Mas você imagina um Vasco brigando pela posse de bola? Isso eu acho mais difícil, né? Improvável. Eu acho que o Vasco vai ter que... O Vasco vai usar o que ele tem de melhor, que é o chamado contra-ataque, né? O Vasco gosta muito dessa bola da velocidade, para poder chegar no seu centroavante. Eu acho um jogo muito complicado. Eu não vejo muita facilidade para o Flamengo nesse jogo, não. Até pelo que a gente falou em relação ao Bahia, né? O Bahia não é de transição rápida, e isso facilita a marcação do Flamengo. É um outro tipo de enfrentamento. Radicalmente outro tipo de jogo. A ultrapassagem dos laterais, a velocidade são 2 pontas que jogam. Então a gente precisa ver, o comportamento... Você sabe que o que eu gosto do time do Vasco? É que o Vasco, quando toma um gol, os caras se incomodam. Não é igual a seleção brasileira, toma gol, todo mundo abaixa a cabeça, tudo assim. Os caras tá revoltado com a seleção. Os caras se incomodam. Você pode ver, o Vasco toma gol, tá um falando, esse aqui você não marcou. É isso. É isso. O Vasco tomou o gol contra o Atlético Paranaense, o Esforça pegou e foi chamar. O Esforça, está chegando agora, foi chamar a atenção dos caras lá do Léo, entendeu? Sim. Vai reclamar do Maicon. Por quê? Porque alguém tem que se incomodar quando toma gol. Alguém tem que falar. Porque se todo mundo achar que tomar gol é bonito, perde o jogo. Que foi o que aconteceu no 6-1. Tomou de 6. Então, tem que se incomodar com isso, tem que se incomodar com o jogo. O jogador que chega acomodado para fazer um jogo dessa importância, melhor nem jogar. Mas não vai ser o caso. Ele tem que estar incomodado. É o que o Praz falou. Botar na cabeça deles, vocês tomaram de 6 lá, hein? A vergonha que 6... O Pedrinho pode falar. A vergonha... Porque o presidente não precisa ir todo dia no vestiário, não.
mas de vez em quando é bom ir. Esse é um dia bom para ir lá. Ó a vergonha que vocês me fizeram passar. Eu quero ver o que vocês vão fazer lá hoje. Dito isso... 2-1 Flamengo. Ué, mas falou que vai brigar, que vai não sei o quê, que vai competir, que vai se incomodar de tomar gol e 2-1 Flamengo? Como é que é isso? Como, minha senhora? É só uma reflexão a respeito do jogo. Entendi. Tá bom, então. O Praz já se adiantou. Você quer repensar seu placar? Não, 1-1. 1-1? Esse 1-1 dele não tá saindo com muita convicção. O mandante é o Flamengo? O mandante é o Flamengo. 1 para o Flamengo, 2 para o Vasco. Uma vitória do Vasco. Jesus! Você perguntou quem era o mandante? Pra fazer então? 1-2. Para fazer o fazer ao contrário, o placar 1-2. Ah, entendi. Esse time do Vasco, ele compete. Compete acho e honesto, Maracanã, o Flamengo e Vasco, um Maracanã que fica muito mais parelho do que com outras torcidas. Com outras torcidas, o Flamengo manda no Maracanã. E é isso aí, pessoal. Saudações vascaínas. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco agora vai jogar contra o Varmengo novamente. No domingo agora, dia 15 de setembro, às 18h30, Maracanã. É isso aí, pessoal. Verifique sua inscrição, veja se está inscrito no canal. Se não tiver, inscreva-se. Ative o sino das notificações e curta esse vídeo para que mais vascaínos recebam o nosso conteúdo. E o YouTube entenda que nosso conteúdo, que o Vasco é relevante aqui na plataforma. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.